Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre mentindo para mim mesmo, o que está reservado para mim. E acerca desse tema eu quero falar de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que vai nos falar sobre a igreja de Laodiceia, onde o texto sagrado nos diz que ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico estou enriquecido, e de maneira nenhuma tenho falta, e nada sabes, que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que está reservado para mim? Será que eu tenho mentido para mim mesmo? E tem alguns textos que nos chamam a atenção para falar sobre a igreja de Laodiceia. O primeiro texto que nos chama a atenção está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz que então Elias perguntou para o povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, então seguiu. Se é Baal, seguiu, porém o povo não respondeu nada. Ou seja, o povo estava duvidoso, o povo estava mentindo para si mesmo. Quando nós vemos esse texto, o que nós pensamos? Nós pensamos em pessoas que não estão dispostas a se posicionar, se vão servir a Deus ou se vão servir aos homens, se vão servir a Deus ou se vão servir a Baal. Mas o que é cochear? Cochear é oscilar, é vacilar, é estar com o coração dividido. É o que acontecia com a igreja de Laodiceia. Ela não era fria nem quente, ela era morna. E Deus disse que ela seria vomitada. Outro texto que nos chama a atenção é o que Jesus diz em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e odiar o outro, amar um e se dedicar mais ao outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores, ou vai servir a Deus ou a Mamon. Jesus também nos aborda esse texto, que nos traz a alusão clara de o que é ser frio ou quente. Mas ele diz aqui que tem pessoas que estão com algum problema, que eles não são nem de um lado nem do outro, eles são mornos, ou seja, eles não estão optando a quem servir. E Jesus faz um convite: ou serve a Deus, ou então vá logo e sirva a Mamon. E o que é Mamon? Mamon é o deus do dinheiro, a riqueza, a idolatria, é isso, o amor aos bens dessa terra. E ainda pensando na frieza espiritual, ou no calor espiritual, em estar quente ou ser frio, e não estar em nenhuma dessas posições de ser morno. Eu lembro do texto de Mateus 7, versículo 21 e 23, que diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E naquele dia muitos dirão: mas profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente: mas eu não vos conheço. O grande problema da mornidão é essa: ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Baal. Tem pessoas que se enganam, estão em cima do muro e acham que estão servindo a Deus, mas estão apenas se enganando, porque não basta dizer que eu profiro a palavra de Deus, que eu professo a palavra de Deus, se eu não vivo ela. É isso que Jesus está dizendo para nós. Não adianta eu dizer que eu vou entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se eu estou apenas professando da boca para fora e não com o meu coração, não com a minha conduta, não com a minha vida. Se eu não produzo frutos bons, se o que sai da minha boca são palavras impuras, se a minha conduta é maliciosa, se as minhas ações não condizem com a Bíblia Sagrada, se eu não faço a vontade do Pai, porque a Bíblia diz bem claro que aquele que faz a vontade do Pai, esse vai herdar o reino dos céus.
E diz até que pessoas que tinham dons, como profetizar ou operar maravilhas, falam de pessoas que tinham esse dom, falam de pessoas que tinham autoridade para expulsar demônios, porém viviam na iniquidade, e Jesus não conhece essas pessoas. Ou seja, pessoas que estão na igreja, mas não vivem como igreja. Pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Pessoas que parecem, mas não são. Pessoas que têm um título de religioso, mas não vivem a verdadeira fé, não servem a Deus. O que sai da boca dessas pessoas é impuro, a conduta é maliciosa, a vida é desagradável a Deus. E o que é viver em iniquidade? Se não ter consciência do pecado e mesmo assim praticá-lo, ou seja, amar o pecado. Essas pessoas não terão parte com Cristo. E a partir de todos esses textos que nós lemos, eu quero falar então sobre a frieza e a mornidão, porque nós podemos estar nos enganando, mentindo para nós mesmos. Então, o que estará reservado para nós? Primeiramente, em Apocalipse 3, versículo 14, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. O que Jesus quer de nós? A verdade. Ele quer que nós vivemos com integridade. E a verdade não é que ele quer que eu fale o que eu pense, não é que ele quer que eu ande como eu acho que eu devo andar, não. A verdade é optar. Eu vivo para Cristo, então eu morro para o mundo. Eu opto viver para o mundo, então eu sei que meu caminho é de condenação eterna. Eu tenho que estar certo do que eu vou fazer e não ser o morno que acredita estar na igreja, mas não vai viver a salvação. E aí Jesus vai falar para aquela própria igreja chamada igreja de Laodiceia e vai dizer, porque tu não é quente nem frio, ou seja, tu não te posiciona. Diante dos crentes tu parece crente, diante dos ímpios tu parece ímpio. Tu fala em certos momentos como crente, em outros momentos tu fala como ímpio. O que sai de ti são palavras amargas, palavras ruins, palavrões, palavras que não edificam, que promovem o mal. Ou seja, estás mentindo para ti mesmo, tu é morno. Ou seja, quer viver o mundo e ao mesmo tempo dizer que é servo de Deus. E o pior de tudo, acredita estar vivendo a salvação porque diz, sou rico, como diz o versículo 17 desse capítulo 3 de Apocalipse. Mas na verdade o próprio Deus olha para essa pessoa e diz, na verdade tu és um desgraçado, ou seja, desprovido de graça, desprovido do favor, da salvação, da misericórdia de Deus. E Deus continua dizendo, olha, tu é um miserável, ou seja, é pobre, diz que é uma pessoa pobre espiritualmente, porque não foi enriquecido por Deus, está nu, está despreparado para o reino dos céus. E aí vem a advertência de Deus e o nosso grande convite, que compre ouro de mim, ou seja, para de ser morno, escolha servir a Deus, deixe Baal de lado, deixe Mamon de lado, deixe de falar e não viver, e venha fazer a vontade de Deus, seja alguém frutífero para o reino dos céus. E aí Jesus nos aborda e diz, compre de mim ouro, vestes e colírio. Ou seja, Jesus está dizendo para essa igreja que ele tem o tratamento, ele quer tornar aquela igreja enriquecida, mas está falando de espiritualidade, de rico para com Deus, está falando de vestes, está falando de preparação espiritual, de estar preparado para a vida eterna, está falando de colírio para que tu volte a enxergar, porque essa pessoa que está nessa vida miserável, que não entende quem é Deus e quem é Baal, quem é Mamon e quem é Deus, mas vive falando o que quer, vivendo da forma que quer, na verdade não entendeu o que é Deus e não sabe qual é o caminho da sua vida, mas ele precisa vir para a verdadeira fonte, que é Cristo. Venha para Cristo, mude de vida, opte estar firme nos caminhos do Senhor. E ele vai para o versículo 19 e exorta a igreja mais uma vez, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A repreensão, a Bíblia diz que são para os filhos são repreendidos por Deus. Deus está te chamando a atenção, porque Ele te dá mais uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade Ele diz, arrepende-te, ou seja, te dá uma oportunidade, te faz um convite, mas cabe a ti te posicionar e deixar de mentir para ti mesmo. E aí ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato. No período de Jesus as pessoas não batiam na porta, mas isso se dá porque é uma emergência. Ou seja, Deus está dizendo para aquela igreja, é uma emergência que tu mude de vida. E nesse dia Deus está dizendo para ti, é uma emergência que tu venha para o caminho da comunhão. Porque Deus está te dizendo, eu quero entrar, cear contigo, comer o pão contigo. Ouça o que o Espírito te diz, venha para o caminho da comunhão, confesse a Cristo, abandone o pecado, deixe essa vida de mornidão e viva a fé em Cristo Jesus. Amém.